Meu Pai, a usar o Teu servo, meu Pai, como um canal de bênção, meu Pai, esta noite. E fala, meu Pai, o nosso coração. Não, meu Deus, meu Pai, o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir da Tua presença. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. E a igreja diz... Amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra suas Bíblias, irmãos, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Começar do verso número 4. Mateus 21, verso 4, que diz assim, a palavra de Deus: Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Amém? Glória a Deus. Creio que a palavra é bastante conhecida, né, irmãos? Aqui nós nos deparamos com um texto, irmãos, o qual foi predito ou anunciado pelo profeta Zacarias, no livro ao qual leva o seu nome, no capítulo 9, onde ele falou a respeito de como esse rei viria. Pois estamos diante de uma ceia, irmãos. Como já falei algumas vezes quando prego a respeito de ceia, às vezes nós lembramos de muita coisa e esquecemos do principal. Que o que é, irmãos? Todos os ornamentos ou utensílio que se utiliza para ceia é importante. Mas nada disso aqui teria importância se não tivesse você. Se você não viesse, não teria ceia. Se você não existisse, não teria ceia. Não se pode faltar o pão, não se pode faltar o vinho, mas também não pode faltar você. O importante da ceia, mediante a tudo quanto nós falamos, que tudo é importante, do vinho ao pão, do pão a nós. Mas nada disso, irmãos, teria sentido se não houvesse um amor maior por nós. Porque entre tantas as coisas, às vezes nós aguardamos, esperamos que aconteça algo de forma que venha nos espantar. E às vezes acontece de forma tão simples que às vezes nós deixamos de dar valor por ser tão simples a forma como acontece. Mas Jesus, ele fala com você simples, fala com você de forma humilde, sem precisar de tanta ladainha, sem precisar de tanta coisa. Se nós prestarmos o nosso ouvido para ouvir a voz do Senhor, verdadeiramente ele fala conosco através de um louvor, através de um versículo, através de um gesto.
Porque tudo que se movimenta, irmãos, só se movimenta pela permissão de Deus. Nós estamos diante de um período, como eu não faço questão de esconder, pois já falei várias vezes, estamos diante de um período de Copa, né? E nós falamos muito para que os irmãos estejam na igreja, que é importante. Mas essa Copa vai acabar. Depois que a Copa acabar, vai vir a eleição. E muitos do que proibiam você de uma Copa, vai colocar políticos nos púlpitos onde você não pode ir. Vão fazer da igreja palanque. Vão levantar pessoas. Vão lhe vender. Estou falando no contexto inteiro de igreja, irmãos. Nós temos o pastor Lima e nós sabemos muito bem da sua conduta. E vão vender. Vendem membros das igrejas por cesta básica. Fala para tal candidato: eu consigo tantos votos se você conseguir trazer cesta básica para a igreja. Isso é uma vergonha. Vão colocar no púlpito homens, o qual não tem nenhum pudor, aonde vocês, igreja, que participa dos cultos todos os dias que necessário é, você não tem o direito de citar um versículo no púlpito. E vão colocar pessoas que não têm nenhuma credibilidade com Deus. Isso é apenas, irmão, complementando o alerta qual o Beslan fez. O mundo está ficando difícil de se conviver e difícil de entender o que é cristão e o que não é. Mas de uma coisa é certa, eu vi aqui a irmã Selma se alegrando e eu pude ouvir em algumas palavras que ela disse: Jesus está voltando. Queira com Copa, com eleição, com qual coisa seja, irmãos, Jesus vai voltar em algum momento desse. Vai ficar crente que assiste Copa e vai ficar crente dentro da igreja no culto. Vai ficar crente que falava em línguas estranhas, louvores, e criticava outros que não estavam. E vai ficar crente que ficava calado e dizia: para mim tanto faz. Desperta, tu que dormes. Sim. Acabou. Vai vir o outro. Vai vir o outro que é a eleição. E o que acontece, irmãos? A igreja vive em um período de desconfiança tão grande, que já vi, irmãos, e pasme, creio que alguns irmãos já devem ter visto, eu já acabei, irmão, de desinstalar esse tal de Instagram. Não tenho mais. Porque o que vejo, irmãos, só causa vergonha. Sabe o que agora tem? Quando eu falo falamos, irmãos, é de nós cristãos. Falamos muito dos católicos. Já tem igreja levantando busto de homens para ficar como lembrança. Homens igual a mim e a você, que se não tiver cuidado vai para o inferno. Levantando-se busto deles como homenagem, onde Jesus, que fez tudo, irmãos, não fez questão que ninguém tirasse nenhuma foto esculpida em uma pedra para lembrar dele. Simplesmente o que ficou foi sua palavra. E o que tem que estar guardado em minha vida e na tua vida é a palavra de Deus, e isso basta. Mas a igreja está ficando uma vergonha. Mas ceiamos e compartilhamos do pão. E se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos participando da ceia lá na glória? Ou estaríamos preocupados com coisas que não tem sentido nenhum? Outra coisa, antes de eu começar a pregar, e eu não vou tomar tempo, tá, irmãos?
falamos de muita coisa, até ontem no ensaio do projeto que o Bess Nancy lidera. Nós começamos a falar a respeito de outras coisas, e muita gente se mobiliza para tanta coisa. Houve um terremoto que matou milhares de pessoas, não vi ninguém orando a Deus por misericórdia nas redes sociais. Ninguém. Sabe o que é que fazem? Falar de Copa. Deixa a Copa para lá, irmãos. É um alerta, mas o que está acontecendo é pior do que nós imaginamos. Mas sabe o que é que essa palavra me diz? Esperaram Jesus como rei, uma pessoa como realmente era, no costume deles, um rei com poder e autoridade para governar. Mas cadê esse Jesus? Cadê esse rei que não apareceu como eles imaginavam, como pensavam? Esse Jesus não apareceu dessa forma. A igreja às vezes está esperando Jesus de um jeito aonde não existe. Sou bem sincero, irmãos. Estudando sobre escatologia, nós podemos entender um pouco do tribulacionista e o pré-tribulacionista, e começamos a procurar encaixar algumas coisas para tentar ter uma linha. E dentre elas, não costumo pregar nenhuma das linhas, porque eu sei que todas elas são linhas teológicas. O que vai nos sustentar é a palavra de Deus, sabendo que Jesus vem, não importa se seja antes ou se seja depois, mas Ele vem. E o que é que eu tenho com isso? Dentro dessas situações, se a Bíblia nos diz que no livro de Daniel, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vergonha e desprezo eterno, e outros para honra e glória eterna. Isso é que a Bíblia nos diz. Se nós, costumeiramente falando, que temos o costume de acreditar na base teológica arminiana, acreditar que Jesus vem antes da tribulação, aí fica um pouco difícil, irmãos, de entender. Porque nós nessa linha teológica, nesse raciocínio, acredita-se que Jesus voltará, aqueles ressuscitarão e vai passar pela tribulação para ver quem é que realmente vai passar pela essa tribulação e aceitar a Cristo. Mas cá para nós, aqueles que ficarem vivos terão essa oportunidade de um dia ainda se encontrar com Cristo, mas aqueles que já morreram já não tem mais oportunidade para eles. Essa linha se torna um pouco vazia quando entramos no contexto de que Deus, Ele é justo. Deus é justo. Vamos acreditar sempre, irmãos, entendendo que Jesus, Ele vai voltar, queira antes da tribulação ou depois. O que eu tenho que estar é pronto. E Jesus, Zacarias profetizou a respeito dessa palavra. Vou começar aqui. Começou a falar a respeito dessa palavra. E nós vemos, irmãos, que nesse texto, como nós sabemos que os primeiros livros da Bíblia, até algumas passagens no livro de João, ainda se encontra-se alguns rascunhos no livro de Lucas, de Mateus e de Marcos. Nós encontramos essas passagens nesses quatro evangelhos. E fala a respeito de que o povo estava com Jesus. Jesus já tinha aproximadamente quase perto de chegar ao seu momento terreno, quando ele aparece montado em um jumento. Ele fala para os seus discípulos e diz: olha, vão lá, busque ao jumento que ninguém nunca montou. Vocês vão lá e traga para mim. Busque para mim. Eu quero que vocês façam isso. E o que é que os discípulos foram? Foi lá e encontrou da mesma forma que Jesus tinha falado, um jumento. E aí ninguém havia montado. Aí Jesus vem com esse jumento, entra na cidade. Ao entrar na cidade, vê que a multidão está lá. O povo começa a gritar: Hosana, Hosana, nas alturas. Que a tradução do nome Hosana, no grego, tanto no grego quanto no hebraico, quer dizer salve-nos. E o povo gritava: salve-nos, Rei, salve-nos, Rei, salve-nos, Senhor. Mas como é que vai querer a salvação de alguém que é parecido com eles? E com isso os escribas da época ficaram enfurecidos.
Mas o povo estava tão carente de um renovo, de um refúgio, que quando Jesus veio montado naquele jumento, eles começaram a clamar dizendo: salve-nos, ó Rei. E sabe o que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Pregando e anunciando Cristo, dizendo: salve-nos, Senhor, salve-nos, Senhor, vem buscar a tua igreja, porque já não há tempo mais nessa terra. Esse é o clamor da igreja, daqueles que estão despertos com Cristo, dizendo: vem nos salvar, ó Deus, porque já não vale mais a pena viver nesse mundo. Mas quantas vezes nós procuramos Jesus de outra forma? Procuramos Jesus do jeito que nós queremos que Ele venha. Queremos que Ele venha de uma forma quando nós estivermos conquistado tudo. E às vezes Jesus pode voltar quando você não tenha conquistado nada. Reclanou verregue assim que andoria la mandu remederia lavararaba chanto remedique do remandoria la mandarabadahas. Hosana, Hosana, salve-nos, salve-nos. Esse Jesus veio, cortaram ramos, tiraram suas vestes e colocaram para aquele jumento passar por cima. Ele entrou em Jerusalém, aplaudido e ovacionado. Anos depois, esse Jesus está no Monte das Oliveiras, orando, pedindo forças ao Pai, dizendo: Pai, é difícil, afaste de mim esse cálice. Não permita com que eu beba isso. Não permita com que eu passe por isso. Eu não consigo. Jesus foi orar para se fortalecer espiritualmente. Aí sabe o que acontece? A palavra foi lida que aquele que me trai come comigo no prato. O traidor não é de longe, é de perto. Quem traiu Jesus não foi os líderes de fora, foi os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado têm mais capacidade de nos arrastar para o inferno do que nos conduzir até o céu. Sabe por quê? A cruz de cada dia, irmãos, eu tenho que carregar e você tem que carregar. Muitos vão fingir ajuda, mas estão te traindo. Muitos vão fingir que estão te socorrendo, mas estão te dando uma corda cortada para que ela rompa e você caia. Muitos estendem a mão, não para te tirar do buraco, mas te colocar em outro. Judas estava com Jesus, participou da ceia daquele momento, e no momento em que Jesus está orando, vence os soldados, juntamente com eles, alguns outros homens, e procura Jesus, e tenta alguma coisa com Jesus, mas não encontra um motivo para poder prender Jesus, porque quando eles vão fazer alguma coisa, ele procura e diz: o que é que nós vamos fazer? Esse homem só fala palavras boas, só traz consolo. E Judas vem, chega perto de Jesus, o beija, e ali os homens, os soldados, identificaram que aquele era quem deveria ser preso. Prendem Jesus, ele passa pelo julgamento. Dentro desses julgamentos não encontraram nenhuma falha,
não encontrando falha, irmãos. Havia-se um problema entre os dois líderes da época, Herodes e Pilatos. Mas naquele momento que um pega e diz: esse daqui não tenho como condenar, não tenho como julgar, porque ele não é nosso, manda para ele. Quando chega até ele, ele também não encontra motivo para prender Jesus, para poder fazer alguma coisa com Jesus. E aí entrega-se para o povo. E o povo o que é que faz? Fazemos o seguinte: a tradição nos diz que temos que soltar um na Páscoa, não importa o que ele tenha feito. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Nada de errado fez. Simplesmente veio corrigir os problemas que o povo estava vivendo. Quando levam Jesus, colocam ele para ser açoitado, açoitam, arrancam pele e carne junto com cada açoite que assim o recebe. E Jesus, como ovelha muda, não falou nada. Cadê aqueles que disseram Hosana, Hosana quando ele entrou em Jerusalém? Cadê aqueles que aplaudiram? Aqueles que tiraram suas vestes? Aqueles que cortaram ramos e colocaram para que o jumento pudesse passar e Jesus montado sobre ele? Cadê eles? Nesse momento não está mais ninguém, irmãos. Saiba que na labuta da vida em que você enfrenta, vai ser só você e Deus em muitas vezes. Tome sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo. Jesus foi crucificado. Foi colocado como malfeitor, como bandido, pois a sua acusação foi Rei dos Judeus. Que difícil, irmãos, você ser acusado de rei no mundo em que estamos vivendo. O errado está sendo certo, o certo está sendo errado. E o que tem a ver isso, Anderson? Jesus está voltando. Alamandaramandará, Shantui decando remederi alabadarás. Os mesmos que diziam Hosana, Hosana, estavam lá no meio da multidão dizendo: crucifica, crucifica, crucifica Jesus, crucificam ele. O povo não suporta ouvir a verdade, o povo não suporta ser confrontado com seus erros, querem viver errantes no caminho e ainda pertencer à mesma fé. Não existe isso. Não tem condição de você ser desse jeito. Ou serve a Cristo ou não serve. Ou diz Hosana, Hosana, e quando for para crucificar, diga: não crucifiquem. Ou você fica do lado de fora calado, porque vai ser melhor. Os que se omitiram pagaram o preço. Aqueles que disseram crucifica, crucifica, também pagaram preço. Aqueles que negaram a Jesus também pagaram preço. E o que é que tem isso? Tenha cuidado com o que estamos fazendo. Vamos ter cuidado com o que estamos fazendo, porque em um dos momentos em que nós estivermos falando ou crucifica, ou falando alguma coisa que não convém com Cristo, Jesus volta e eu e você fica com aquilo que nós estamos pregando. A mesma boca não pode dizer Hosana e depois dizer crucifica. Ou diz salve-nos, ou não diz nada.
para poder ainda alcançar misericórdia diante de Deus. Mas já vem Jesus, está crucificado, irmãos, no meio, e ao seu lado e do outro tinha 2 ladrões, sua pele deslacerada, suas vestes foi arrancada à força, o sangue que estava sido contido naquele momento voltou a jorrar, o grampo que foi pregado no seu punho, como a tradição nos diz, que não tinha como ser na mão, porque a mão não tem como sustentar o peso, foi colocado no punho, porque há sustância ainda, os nervos conseguem segurar, prega em seus pés, foi esticado porque a cruz não lhe cabia, porque a cruz não era de Jesus, a cruz era nossa, o pecado que estava sobre Jesus era meu e seu, mas ele carregou e foi até o fim, foi esticado, quase que despedaçado naquela cruz. Mas ele ainda, antes de entregar o seu espírito a Deus, ele ainda falou muitas palavras. No caminho ele ainda disse: não chore por mim, não chorem por mim. Se fazem isso com um galho verde, imagina o que vão fazer quando estiver seco. Não chore por mim. No outro momento ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele também disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele também disse: Lama sabachthani. Ele disse: Deus, te entrego o meu espírito. A morte não matou Jesus. A morte, quando chegou lá, o corpo já não tinha mais vida, porque o espírito já tinha sido entregue a Deus. Aquele Jesus que veio montado em um jumento, que foi esbofeteado, o seu corpo deslacerado, foi tido como uma vergonha diante do povo. Esse Jesus foi recebido aos céus. Quando ele está indo, os homens começam a olhar para o céu triste, desanimado, e os varões dizem: homens, não fiquem tristes, varões, não fiquem tristes, porque esse mesmo Jesus que viste subir, ele voltará também. Oh, aleluia! Em Apocalipse, capítulo 19, aí está lá, se não me falha a memória, verso 11, a partir do verso 11, sabe aquele Jesus que veio montado no jumentinho, simples e humilde? Daí para baixo. E vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diadema, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em um cavalo branco, e vestido de linho branco, de linho fino, branco e puro. E a sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ele as nações, e ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na coxa
tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não se preocupa, ó mundo. Não se preocupa, ó perseguidos. Não se preocupem, vocês que sofrem, porque aquele que veio em um jumento voltará em um cavalo branco. Voltará montado em um cavalo branco. Ele não vai precisar que ninguém estenda nada para ele passar por cima, porque a terra não vai lhe conter. Ele vem pelos ares, ele vem saltando pelos ares, e o seu nome verdadeiramente é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga amém, igreja, pela palavra. Amém. Deus abençoe nesta noite cada um de nós. Ouvimos de melhor que a santa palavra de Deus para os nossos corações. Amém. Vamos ouvir o ministério do louvor. Olha ao Senhor e nós vamos lavar nossas mãos. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. A igreja adora. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei. Pra quê, irmãos? Por quê? Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Aleluia. Quem é de pé adorando. Nos teus braços eu quero descansar. Tudo que eu sou. Muito bem.
amém. Glória a Deus. Está aqui, irmãos, esse pão feito pela mão do homem ou da mulher, mas o material que foi utilizado é um material perecível. E hoje está sendo consagrado, simbolizando o corpo de Cristo. Que você que levantar sua voz nessa oração, diga: Senhor, que eu seja digno de participar. Senhor Deus, nesse momento, Pai, está aqui esse pão, Deus, em minhas mãos, o qual foi feito, Senhor, com todo o processo que é necessário para se tornar o que hoje aqui é. Pai eterno, nesse momento consagramos a Ti, Senhor, como o corpo do Teu Filho amado Jesus, a qual verteu naquela cruz do Calvário. Pai querido e santo, que todos quanto puderem, Deus, participar desse momento, aqueles que comerem desse pão, venha a ser transformado, Deus, de dentro para fora. Deus, onde houver uma enfermidade, que venha a ser curado em nome de Jesus. Onde houver, Pai amado, vícios, que venha a ser repreendido em nome de Jesus. Onde houver, Pai amado, qualquer tipo de contenda, que venha a ser desfeita agora em nome de Jesus. E nós consagramos agora, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois dado graça, partiu. Este é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Ninguém incomparável és pra mim. Cante, igreja, por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Ei, ele pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza que tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim.
jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém, igreja. Quem pegou o pão, feche seus olhos agora. Medite no sofrimento de Jesus. Jesus caminhando na rua de Jerusalém, com aquela coroa de espinho e o sangue caindo sobre o seu rosto, e todos zombavam e dizia: crucifica, crucifica. Deus olhou do céu à terra. Todos nós está distanciado, sem ter o pleno conhecimento desta verdade, mas Ele veio com a missão para resgatar a minha vida e a tua vida do inferno, e trouxe a gente das trevas para a luz. Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele partiu o pão e deu a seus discípulos e disse: comei e bebei, porque isto é o meu corpo, fazer isto em memória de pode cear. Depois dado graça e disse: bebei, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazer isto das vezes que bebei, em memória de mim. Pode cantar os irmãos. Jardim. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está, ó Deus, ó Pai, este cálice, meu Pai. Esse cálice, ó Deus, ó Pai, que nós consagramos a Ti essa noite, meu Pai. E, ó Deus, ó Pai, ele tem um simbolismo, meu Pai, do Teu sangue, Espírito Santo. O sangue que perdoa os pecados e sara, meu Pai, todos aqueles que se chegam para Ti. Pai, abençoa, meu Pai, o Teu povo que vai participar, meu Pai, deste simbolismo, ó Pai, do Teu sangue. Sustenta-nos, ó Deus, ó Pai, na Tua presença, pois nós ansiamos por Ti e desejamos, meu Deus, ó Pai, a Tua glória. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos jamais percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca. Não deixe jamais, igreja, o quê? O desejo de Te adorar. Então chama Ele, vem, Senhor, vem. Vem e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. E o quê? Seu bom perfume seja o jardim particular do Senhor.
Eu quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Eu quero que me se perca. O que, igreja? O desejo de te adorar. Então canta, vem, Senhor. Vem, Senhor, que me resgata. Só pra te adorar. Eu quero ser o seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Oh, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim. Quem que vai pegar o cálice ainda? Todos pegaram? Pode sentar um pouquinho, rapidamente. Rapidamente. Meus amados, mais uma ceia, né? Até que o Senhor tenha no queima, no ajudar. Se passar 30 dias de chegar uma data do dia de hoje, participar do corpo de Cristo, é uma grande vitória. Mas sabemos que as investidas é grande. As investidas do inimigo é grande contra a nossa vida. Mas até aqui, como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece.